Bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 11, que fala sobre a corrida da fé. E nós estaremos estudando o livro de Hebreus, o capítulo 12. Vamos dar início através da nossa oração. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria nesse momento, entendimento da sua palavra. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos para juntos, Senhor, estudarmos a Tua palavra, que Tu possa estar nos dando, Senhor, sabedoria, nos dando, Senhor, compreensão da Tua palavra. Ó, meu Deus, abençoe cada um que neste momento, Senhor Deus, está conosco, nessa jornada, Senhor, do aprendizado, Senhor. Abençoe cada um, estamos aqui te pedindo, te agradecendo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Bem, a nossa lição fala sobre corrida, né? Nós estaremos vendo lá em Hebreus, estudando em Hebreus 12, e para dar início, nós podemos ver que o livro, de Hebreus não menciona o autor. Evidências internas sugerem que foi Paulo quem escreveu em Roma. Portanto, como não há uma evidência concreta, nós estaremos chamando o autor de Hebreus, sem dar o nome de quem realmente escreveu, porque não temos a veracidade do fato. Bem, então, as competições olímpicas eram práticas apreciadas e admiradas no mundo antigo. Ainda hoje, os eventos olímpicos, mexem muito com a nossa emoção, né? A gente fica emocionado, a gente torce, e naquele tempo também era assim. Escritores bíblicos como Paulo e o autor da carta, aos Hebreus fizeram constante menção das atividades esportivas em seus escritos. Um exemplo clássico disso é a passagem bíblica de Hebreus 12, de 1 a 3, que nós iremos constatar adiante. Após relatar a luta e a vitória dos heróis e heroínas da fé do Antigo Testamento, o autor aos Hebreus direciona o olhar de seus leitores para o campeão dos campeões, Jesus Cristo. Mostra a eles como aqueles campeões, e principalmente Jesus Cristo, venceram a corrida cristã e por que e como eles deveriam correr, né? Os 2 capítulos finais da carta de Hebreus constituem como um dos mais fortes apelos exortativos de toda a epístola. No capítulo 11, o autor apresenta, a partir de personagens do Antigo Testamento, exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé nas promessas de Deus, esperando a chegada do Messias. É a galeria do que chamamos de heróis da fé. Muitos que passaram por terríveis perseguições e desânimos na vida, mas que perseveraram, permaneceram na fé. Por final, o que pode passar despercebido, o autor traz o maior exemplo de herói da fé, Jesus. Toda corrida, especialmente a maratona, você tem que estar preparado. Você não vai participar de uma maratona sem antes ter uma preparação para tal evento. O sofrimento aparece como algo intrínseco da corrida
né, o autor lhe coloca, já que ela exige uma vida o quê? De disciplina. Se você vai participar de algum esporte, que seja, qual seja ele, você precisa de quê? De disciplina para ser vitorioso, né? Todavia, nada disso deve servir de desmotivação, já que estamos numa pista, né, onde outros, bem antes de nós, também já trilharam, lá no Antigo Testamento. A exortação que começa no capítulo 12, que é do nosso estudo, é que cada um corra a maratona da fé que está proposta. Então, vamos lá. Primeiro, para começar, o objetivo aí desta nossa lição é mostrar que a vida cristã é parecida com uma maratona. Além de salientar que o pecado é um mal que deve ser completamente extirpado da vida do cristão, através de perseverança, disciplina, amor e santidade. O nosso primeiro tópico aqui apresenta a atitude e ação necessária ao prosseguimento, né, na corrida da fé, e que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Vamos começar lendo, interpretando o versículo 1, depois o 2 e depois o 3. No versículo 1 diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aí, esse versículo 1, ele tem como exemplo dos antigos. Muito embora o autor fale sobre o futuro, ele faz com um olhar no passado, né? A grande nuvem de testemunha, onde está lá nesse versículo, é uma referência aos heróis da fé, aos quais ele se referia no capítulo 11. Aqueles homens e mulheres de Deus do mundo antigo também entraram na corrida. Eles correram e correram tão bem que, por essa razão, tinham agora suas vidas como exemplo. Suas vidas e exemplos devem servir de motivação a todos que se propõem a entrar na corrida. Deve servir de motivação para todos nós. No versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse versículo 2 fala sobre o exemplo de Jesus. O autor traz um apelo para que os crentes olhem para o autor da nossa fé, que é Jesus. Essas palavras devem ser lidas a partir do contexto do primeiro século. O judaísmo, como uma religião milenar, possuía um sistema de cerimonialista muito rígido, sistema rígido. Esse ritualismo, quando contrastado com a fé cristã, ainda embrionária, gerou fortes conflitos. Muitos crentes não demonstravam convicção suficiente para suportar essa pressão, né? E por isso, esses crentes abandonavam a nova fé ou voltavam para o antigo sistema que haviam abandonado anteriormente. O autor, ele apela
então para o exemplo de Jesus, que mesmo suportando a afronta, a vergonha, a humilhação, não abandonou a carreira que lhe foi proposta. No versículo 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E nós podemos ver aí o exemplo da igreja, né? A visão do autor em relação a seus companheiros de caminhada é a mais realista possível. Ele não nega em nenhum momento desconhecer a realidade pela qual eles estão passando. O sofrimento é uma realidade implacável que os cerca. Contudo, amados, o seu apelo é que eles vejam o sofrimento por um outro ângulo. Longe de ser um sinal de reprovação divina, o sofrimento é tido pelo autor como um instrumento pedagógico usado por Deus. Por isso, ninguém na jornada da fé, quando surpreendido pelo sofrimento, deve esmorecer e abandonar a corrida. Quantas coisas passamos na nossa vida, né? Nessa corrida da nossa fé. Mas sempre tenhamos a convicção de que Deus está conosco, nos ajudando a chegar até a reta final, em nome de Jesus. Jesus suportou muitas coisas. Portanto, ele não abandonou a ordenança de Deus, né? Temos o outro tópico, que é o sofrimento. Serve de disciplina e é necessário reagir. E esse tópico, do qual nós vamos falar agora, se encontra lá em Hebreus, capítulo 12, o qual nós estamos estudando, e os versículos vai de 4 a 17. Não temos como fazer toda a leitura, vou ler alguns versículos, mas deixo a sugestão para que vocês possam, posteriormente, ler todo o capítulo 12 de Hebreus. No versículo 4, diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. No versículo 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. No 6, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vimos aí, né, esses 3 versículos. E nós podemos ver, né, que o escritor de Hebreus retorna ao tema da disciplina necessária para que o servo de Deus obtenha o resultado desejado. Fala sobre deixar de lado os impedimentos e o pecado e correr com paciência a carreira proposta. A mensagem ela é clara e urgente. Deus disciplina aqueles que amam, moldando-nos para uma vida de santidade e fé. É um processo transformador que nos aproxima do seu caráter e nos capacita a suportar a adversidade com confiança. Que possamos olhar, né, a disciplina, né, que vem de Deus para nossas vidas, como um exemplo, né, de capacitação da nossa fé. Temos
Agora, também um outro tópico que fala sobre as realidades que estimulam a prosseguir, que está lá em Hebreus, capítulo 12, e aí dos versículos de 18 a 29. Vamos ler somente alguns só, tá? Lá em Hebreus 18 a 29, inicia, né, comparando a experiência do povo de Israel com a vivência da igreja. Os fatos reservados aos salvos na Jerusalém celestial são diferentes dos vividos pelos israelitas no Monte Sinai. Enquanto lá a visão causava medo, para a igreja está reservado o encontro festivo. É uma narrativa da ação divina. O Criador revela-se ao ser humano com preceitos a serem o quê? Seguidos. E vamos ler 3 versículos aí, que seria o versículo 18 a 20. Diz o seguinte: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Temos nesses versículos uma clara alusão à experiência dos israelitas no Sinai. A mensagem de Hebreus, né, realça o contraste entre a experiência assombrosa do povo de Israel e o espetáculo extraordinário reservado aos salvos. O Monte Sinai era palpável, local onde os filhos de Israel, peregrinando no Egito, a Canaã, viveram marcantes experiências diante do Altíssimo, onde pode ser constatado em Êxodo capítulo 19. O acesso ao Pai está aberto. Nossos nomes estão escritos no livro da vida pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. E para concluirmos, né, devemos participar da corrida cristã, porque ela é determinada por Deus, incentivada pelos heróis da fé, inspirada na vitória de Cristo. Devemos corrê-la com perseverança, abandonando tudo que é ruim, olhando firmemente para Jesus, nosso maior exemplo de vitória. Quero direcionar, amados, primeiramente a você que está desanimado na fé. Olhe para Jesus. Lembre-se que Ele venceu para você vencer. E a você que está na raia aí certa, eu também quero lhe dizer que não olhe para trás. Siga em frente. Esse é o nosso alvo, siga em frente. Não se importe com os obstáculos, que são muitos que nós vamos encontrar. Apesar de não serem poucos, né? Evidentemente, acabei de falar. Enquanto você estiver seguindo em frente, olhando firmemente para Jesus, você estará garantindo, confirmando sua vitória nas Olimpíadas da Fé. Amados, não esqueçam que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E até a próxima lição,
se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus. Amém.